Estamos ainda de pé, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20. Atos capítulo de número 20. Eu vou ganhar tempo, enquanto você abre eu vou lendo. Diz assim a partir do versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém, podeis assentar. Meus irmãos, eu quero ser rápido, mas não com tanta pressa. Os irmãos perceberam aqui que Paulo começou a falar às 7 e foi até a meia-noite. E depois ele foi até a alvorada. Então se eu for aqui até umas 3 não tem problema não, né? Ó, e tem uns crentes aqui que falaram amém. Então você já... Se eu perceber que eu estou com a metade para mais, eu fico. Mas é interessante essa palavra, e eu preparei na verdade 2 palavras para hoje. Uma para o primeiro culto e uma para o segundo culto. Mas eu acho que elas se aplicam, ou elas se completam. E essa palavra eu preguei no primeiro culto, hoje de manhã. E eu quero tentar aqui rapidamente trazer alguma coisa que Deus colocou no meu coração. E fazer um pouquinho de mistura com a palavra que eu tinha para esse culto em português. Porque na verdade é a mesma palavra. Paulo havia vindo de Éfeso. Ele sai de Éfeso, vai para uma viagem, ele passa por algumas outras cidades ali da Grécia, ou por algumas cidades da Grécia, e ele volta, e agora Paulo está em Troas. Aqui em Troas, Paulo e alguns dos seus cooperadores ficaram por 7 dias, e no último dia eles se reuniram, que era o primeiro dia da semana, no domingo, eles se reuniram para adorar a Deus. Desde já eu quero que você preste atenção, porque muito se fala de quando, como, e a gente está aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida que veio aqui na igreja hoje. E eu quero só dar uma marteladinha assim para você, porque muitas pessoas já têm deixado ou abandonado a prática de se reunir aos domingos. A palavra de Deus fala em Hebreus no capítulo 10 e no versículo de número 25. Não deixando a vossa congregação, como tem sido costume de alguns, mas se reúnam para que vocês possam exortar uns aos outros. E muito mais agora. Ele diz em Hebreus 10, 25, eu não abri aí, mas você pode abrir, se você quiser depois. Muito mais agora, em que aquele dia vai se aproximando. Ele fala um dia com letra maiúscula, tá? Então, muitos já dão desculpas para não vir à igreja. Muitos criaram atividades aos domingos. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o esporte tomou o lugar do culto ao Senhor no domingo. E cultua-se tudo menos a Deus. Aliás, nós temos todas as desculpas para não vir à igreja. E a igreja, nós vamos, e eu estou dizendo nós como o todo, como a igreja como um todo, se nós não tivermos coisa mais importante para fazer. Mas eu falei aqui há um tempo atrás, e eu vou repetir, que a igreja deveria ser a desculpa para você não ir em nenhum outro lugar.
você deveria ter coragem de dizer assim: não, eu não posso, porque eu tenho o culto ao Senhor para ir. Mas que é isso? Você ir em igreja ainda? Não, eu vou lá cultuar o meu Deus. Igreja, culto, não igreja como prédio, apesar de que nós louvamos a Deus por esse prédio, mas igreja como corpo, nós deveríamos dar mais atenção e ter o prazer de cultuar ao Senhor junto com os nossos irmãos. É aqui que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que um canta em hinos e cânticos espirituais, o outro recita salmos, o outro exorta, o outro encoraja, e assim nós vamos indo até que aquele dia chegue, porque aquele dia vai chegar. O Senhor Jesus, ou a palavra de Deus, tem em torno de 7 a 8 mil promessas para nós, mas a maior promessa que existe, Ele disse: eu vou voltar, e onde quer que eu esteja, ou onde eu estiver, eu virei e vos levarei para que vós estejais comigo também. Essa é uma promessa viva e verdadeira que não morreu. Jesus vai voltar. Esses dias têm sido muito difícil, porque as pessoas vão se esquecendo de que eles precisam estar na casa de Deus. Nós temos nos quase que acostumado com muitas coisas. Eu acho interessante, eu vou abrir um outro parênteses aqui para falar com você. Deus não chamou a família de Deus, Deus não chamou o esporte de Deus, Deus não chamou tantas outras coisas de Deus, mas Deus chamou o dinheiro. Presta atenção. Ele disse que o dinheiro pode ser um senhor na sua vida, ele pode ser um Deus na sua vida. E por causa desse negócio, irmão, tem tanta gente perdendo a bênção de Deus. Eu conheço gente com muito dinheiro que não tem a bênção de Deus, porque abandonaram a casa de Deus. Deixa eu lembrar você uma coisa. O céu é para aquela pessoa que tem sede e fome da palavra de Deus. Jesus, ele disse lá em João, no capítulo 6 e no versículo 35, se eu não me engano, por ali onde o irmão Manuel leu hoje, que quem tem fome vem a mim e coma, e quem tem sede vem a mim e beba. Tem muita gente com sede de muita coisa, mas não tem sede de Deus, não tem fome de Deus. O dia de domingo não é um dia para a gente vir à igreja porque é o dia de vir à igreja, é o dia religioso. O dia de vir para a igreja, o dia de domingo é o dia do Senhor, é um privilégio, é uma oportunidade que Deus está te dando, de junto com seus irmãos adorarem a Deus. Você não está fazendo um favor para o pastor, um favor para a igreja, e muito menos um favor para Deus. O fato de nós estamos aqui, ou estarmos aqui, é por pura bondade, graça, misericórdia dEle. Ele nos chamou, Ele nos chama para congregarmos e adorarmos a Ele. Então, quando nós trocamos isso, nós estamos dizendo que algo é mais importante do que estar na presença de Deus. Aí você diz assim: ah, pastor, mas eu estou na presença de Deus sempre. Pode estar, mas congregado, como a palavra do Senhor diz, assembled, né? Estar juntos como um corpo é quando nós estamos aqui. E é uma oportunidade que o Senhor Deus nos dá. Mas vamos lá, porque eu só abri um parênteses. O dia do Senhor está chegando. Essa mensagem, irmãos, ela foi abafada. Ela não é pregada mais. É muito difícil se ouvir uma mensagem sobre a volta de Jesus. Você ouve mensagens sobre tudo, sobre cura, sobre prosperidade, sobre bênção, sobre isso, mas a volta de Jesus já quase não se prega mais. Mas
Um dia Jesus estava subindo ao céu, sendo assunto ao céu lá em Atos 1, e 2 varões de branco se põem no meio daqueles discípulos e diz assim: varões, irmãos, o que vocês estão olhando? Porque esse mesmo que vocês estão vendo subir, assim como ele subiu, ele voltará de novo. Ele vai voltar. A igreja do Senhor Jesus não pode perder essa esperança. Jesus Cristo vai voltar. E tem gente que vivendo a vida como se tudo acabasse aqui, como se a eternidade fosse aqui. Ontem o pastor Flávio ligou para mim e falou assim: Naline, você conhece o pastor fulano de tal? Eu falei: conheço. Foi do grupo de jovens comigo. Cantávamos juntos. Pois é, morreu hoje. Pastor de uma grande igreja em São Paulo. Teve um acidente de moto e morreu. Um amigo. Você não sabe o dia, você não sabe a hora. O Senhor Jesus pode nos chamar agora. E Ele gosta de chamar na Santa Ceia. É que tem uns cabras teimosos que não vão. Mas Ele pode te chamar agora. E aí? Você está preparado? Você está preparado para encontrar? O livro de Amós, o profeta Amós diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. A gente deixou de cantar: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ah, pastor, é ofensivo. É forçar o pecador, é forçar a pessoa a aceitar Jesus. Não é não. É dizer para ele que Jesus está voltando, que você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto, e que se você tiver a oportunidade hoje, agarre essa oportunidade, porque Jesus Cristo está voltando. Deixa eu correr aqui porque eu não vou até meia-noite hoje. Os discípulos vieram no primeiro dia da semana. Os discípulos ajuntaram-se para partir o pão. Eu estou fazendo aqui uma pregação expositiva, eu estou te mostrando a palavra de Deus. Só não acredita quem não quer. Eles vieram com uma intenção. Eles vieram para uma razão. Irmãos, aqui não tem isso. Mas ali, de New Bedford para cima ali, ó. Quer dizer, para baixo ali. Tem umas igrejas que os diáconos não sabem que dia é o quê. Domingo é ceia? Pastor, que dia que é? Que o segundo domingo é o quê? Agora, isso é uma questão administrativa, né? E quando a gente vem para a igreja sem saber o que vai fazer na igreja? Vem por costume, vem por tradição, vem porque a mulher vai. Eu vou lá, minha mulher vai lá, vou acompanhar ela. Vem porque o marido vem, meu esposo está indo lá, eu vou lá também. Pergunta no trabalho: você é de que igreja? Ah, eu não sou de nenhuma não, eu vou lá na igreja dos crentes porque minha esposa é crente. Você vem porque você vem, você nem sabe o que você está fazendo aqui, não é? Você não, eu tenho certeza que você sabe. Todos os domingos, se você prestar atenção, eu chego aqui e nós abrimos esse culto com um louvor de adoração a Deus. É para você entender que Ele está aqui e que você veio aqui adorar. Os discípulos sabiam o que eles iam fazer lá. André, vamos lá. Devan, vamos lá, Flávio, vamos lá, Thaís, vamos lá. Hoje é dia da gente partir o pão. Ai, que alegria, gente. Hoje é dia de partir o pão, hoje é dia de ir para o culto, hoje é dia de adorar. Eles tinham em mente exatamente o que eles iam fazer. E eles foram. Havia um propósito e não era um propósito religioso. Não precisava de ninguém ficar com um espeto nas costas. Vai para a igreja, rapaz, vamos para a igreja, moço. Igreja, rapaz, mulher, vamos para a igreja. Pelo amor de Deus, dá a impressão, irmãos, que nós temos que ficar catando gente a laço para vir para a igreja. Em nome de Jesus, se liberte disso e venha adorar a Deus em espírito e em verdade. Esses discípulos estavam obedecendo o que Jesus havia ensinado. É a nossa leitura da ceia de toda a Santa Ceia.
porque eu recebi do Senhor aquilo também que vos entreguei. Que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, tomando o pão, deu graças e partindo disse: esse é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ter comido o pão, pegou o cálice e tendo dado graças, ele disse: tomai e bebei, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E ele disse assim: olha, presta atenção no que você está fazendo, em memória de mim. Irmãos, o Senhor Jesus fez o sacrifício máximo, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. É isso que está aqui, é por isso que nós chegamos aqui. A morte e ressurreição de Jesus são os pilares da nossa fé. Porque se Jesus não tivesse morrido, a nossa fé seria vã. E se Jesus não tivesse ressuscitado, mais vã ainda. E Paulo fala que se nós cremos e só temos essa fé para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vou repetir para você entender com um ponto e com vírgula, tudo certinho. Se você morrer sem Jesus, você não vai para o céu. E a morte não acaba tudo. A morte é só o começo de uma vida eterna, com Jesus ou sem Jesus no inferno. Existe uma realidade chamada céu, mas existe uma realidade chamada inferno. As pessoas procuram apagar essa realidade da vida delas. Não, senhores, Jesus foi incisivo quando falou sobre isso. E ele fala sobre essa questão aqui. Paulo fala que esse negócio é em lembrança dele. Você precisa vir aqui, principalmente hoje, irmãos, o culto de Santa Ceia, ele remete à base da nossa fé. Eu estou aqui porque Jesus morreu por mim. Eu estou aqui porque Jesus morreu por mim. Sabe aquele corinho assim que o pastor Andrew cantou hoje de manhã? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você sabe o que Jesus levou por você na cruz do Calvário? Isaías diz que todas, escuta bem, todas as nossas iniquidades e pecados estavam sobre ele. E porque ele foi ferido lá na cruz, nós somos sarados. Eu vou repetir porque eu estou numa igreja pentecostal. Todos os nossos pecados foram postos sobre ele. E é pelas pisaduras, pelos ferimentos dele lá na cruz, que eu e você fomos sarados. Faz isso em lembrança de mim. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós proclamamos a morte do Senhor até que ele venha de novo. Ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai. A igreja já deveria estar dando glória a Deus e aleluia, porque a maior esperança do crente é: ele vai voltar. Paulo continuou pregando a mensagem dele, e foi até meia-noite. Eu sei que você fica aqui. Eu sei que você tem tido paciência com esse pastor aqui. Às vezes a gente passa uns minutinhos. De segunda-feira, às vezes passa uns minutinhos. Eu sei que você tem paciência. Mas nós aguentamos tanto tempo para tantas outras coisas. Nós aguentamos tanto tempo para tantas outras coisas.
Você vai assistir um filme no cinema, é 2h30, 3 horas de filme, e você sai de lá gordo, né? Porque comeu um balde de pipoca desse tamanho, com outro de refrigerante desse tamanho, e sai feliz. Aqui eu já vi crente virando o pescoço para trás para olhar o relógio. Aqui eu vejo de vez em quando alguém fazendo assim, acho que hoje o pastor perdeu a hora. Nós temos as nossas vidas, né? Pastor tem que trabalhar, pastor tem que fazer isso. Eu sei, irmão, eu sei. Agora, se você tiver sede e se você tiver fome da palavra, se a palavra for de Deus, irmão, você vai comendo aquele negócio, ela vai te alimentando. Você vai comendo aquela palavra, ela vai te alimentando. Agora, o discurso de Paulo era longo, irmão. Era longo. E ele foi pregando. Agora, deixa eu entrar aqui um pouquinho naquilo que eu quero falar para você hoje. A sala devia estar cheia. O local devia estar cheio. E era o terceiro andar de um prédio. E um rapaz, a Bíblia não fala quantas pessoas tinham, mas a gente está tentando imaginar que estava cheio. Porque um cara, um indivíduo, ele vai e senta na janela. Ele sentou na janela. E aí, a Bíblia diz que o sono apertou. Na nossa tradução, é bem simples. Mas na tradução original diz que ele começou a ter um sono pesado. O sono começou a apertar ele. Já viram o crente pescando na igreja? Isso não tem aqui, graças a Deus. Mas tem. Diz que o sono apertou ele um pouquinho e ele foi vencido pelo sono. Isso é o que a palavra original diz. Ele foi vencido pelo sono. E Paulo continuou falando e ele caiu do terceiro andar. Eu quero trazer um pouquinho para o lado espiritual aqui. E vou fazer aqui uma mistura da palavra da ceia com essa aqui. Porque é interessante que esse moço, ele foi para a janela. Não disse que estava cheio, mas ele foi para a janela. Janela é lugar de distração. Sabe quem senta, irmão que vai no ônibus, ou no trem, ou no avião e fala, eu quero a janelinha. Porque quer ir olhando lá fora. Está cheio de crente querendo sentar na janela. E aí ele fica com o olho mais ou menos aqui dentro e os outros olhos lá fora, porque ele quer estar na igreja, mas observando o que está acontecendo lá fora. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. A pessoa ela quer estar com um pé na igreja e um pé no mundo, um olho na igreja e um olho no mundo. A moda, qual que é a moda agora? O que é que está acontecendo agora? Mas pastor, nós temos que estar informado. Mas não. Eu falo aqui, vez por outra, Paulo falando aos Colossenses do capítulo 3, ele disse assim, olha, se já morrestes com Cristo, e se já ressuscitaste com Ele, olhai para as coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, não é para a gente ficar com um olho em Deus e um olho no inferno. É crente que quer estar de mão dada com Deus e mão dada com o diabo. Ele quer ser amiguinho de todo mundo. Mas Tiago, no capítulo 4, e nos versículos 4 e 5, diz que quem quer ter amizade com Deus ou com o mundo, se constitui inimigo de Deus. E é inimigo mesmo, porque não dá para ser amigo do inimigo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Deus nos chama para um relacionamento único, exclusivo com Ele. Tanto que lá em Tiago 4:4, ele chama o povo e fala assim, adúlteros e adúlteras, vocês estão me traindo. Vocês dizem que iam me servir ou que me servem, mas vocês estão pulando o muro, estão na janela, olhando lá fora. Estão olhando lá fora. Aí, você vê crente cambaleando por aí. Você vê crente se arrastando na fé cristã.
Fala a palavra, vem para o domingo, irmão. Você pode pregar, plantar bananeira, suar, cuspir à vontade aqui, que o crente está ali. Sempre. Parece que nunca ouve, parece que nunca entende. Eu não estou falando de expressões, não. Nós expressamos da forma como a nossa personalidade permite. Eu estou falando de atenção. Eu sei que você não, mas tem gente que sai daqui e não sabe o que foi pregado. Tem gente que deixa o diabo roubar a palavra. Qualquer coisa distrai. A pessoa está sentada aqui pensando amanhã, está pensando como vai ser isso, como vai ser aquilo, e a cabeça fica um turbilhão. Mas nós precisamos tomar decisão na nossa vida. Você vai ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Porque todo aquele que faz amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Deixa eu te dar um aviso, em nome de Jesus. É culto de Santa Ceia. A Bíblia diz para nós nos reunirmos para exortarmos uns aos outros. Deixa eu te dar um aviso. Não queira ter Deus como seu inimigo, não. Não queira ter Deus como seu inimigo. Deus, Ele nos amou, já foi falado aqui hoje, de tal maneira. Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Espírito. Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz que, ele faz uma pergunta: ou você acha que, ou você pensa que, as Escrituras dizem em vão, que o Espírito que habita dentro de você tem ciúme. Ele não aceita, ele não quer ser traído. Deus odeia a traição. Deus ama a fidelidade. Aqui, quando ele chama de adúlteros e adúlteras, ele não está falando de marido traindo mulher ou mulher traindo marido, não. Ele está falando assim: olha, eu tenho um povo. Ele fala com Isaías. Eu tenho um povo estranho, Isaías. Que povo, meu Deus? Ele diz assim: olha, o boi e o gado ouve e conhece a voz do seu dono, mas o meu povo não conhece a minha voz. Tem uma parte do povo de Deus que parece que tapou os ouvidos para Deus, tapou os ouvidos para a palavra, não quer saber de Deus e nem da palavra. E você acha que quando você sentir, você vai estar na presença de Deus. Isso não é sentimento, isso é decisão. Decidir abandonar as coisas do mundo e servir a Deus. Pedir ao Espírito Santo que habite dentro de você mesmo, que Ele cuide de você mesmo. Aí esse moço estava na janela, teve sono profundo, foi vencido pelo sono e caiu. O apóstolo Paulo vai falando na leitura de 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante, sobre a Santa Ceia. E ele diz assim: olha, qualquer um que comer ou beber do corpo ou do cálice ou do sangue do Senhor indignamente, o faz para a sua própria condenação. Então tem condenação. E aí ele fala para nós nos examinarmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe ou de qualquer maneira, ou indignamente, come para a sua própria condenação. E ele diz assim: por essa razão, por esse motivo, há dentre vós, ou entre vós, muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Pessoas essas que não discerniram o corpo do Senhor, não atentaram para aquilo que o Senhor Jesus fez para elas. Ficam brincando entre uma casa e outra. Um dia eu sirvo a Jesus, mas outro dia eu não sirvo a Ele, eu estou no mundo. É o crente da janela. É aquele que tem sono, fraco. É aquele que dorme, e quando dorme, aí vem o que aconteceu com Eutico, cai. A boa notícia que eu tenho para você hoje é que a palavra de Deus diz que o Senhor levanta o caído e dá força àquele que não tem nenhum vigor.
Se você em algum momento teve sono, ficou fraco na fé, escorregou, dormiu, caiu da janela, e a Bíblia diz que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor Jesus diz: caiu, machucou, não, morreu, mas creio, então vai viver de novo em nome de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que está morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Paulo está falando aqui de uma condição de pessoas que poderiam estar bem, mas não prestaram atenção. Não prestaram atenção no significado de estar aqui. Não prestaram atenção naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Aí, ele cai e morre. O apóstolo Paulo desce os lances de escada. Aqui diz que se debruçando sobre ele. A versão original diz que caindo sobre ele. Literalmente, a tradução é cair. Caindo sobre ele, o abraçou e devolveu ele com vida. Falou: não se preocupe que a vida está nele. Acabou o culto, né, pastor? O cabra caiu aqui na ceia, acabou o culto, né? Não, tira ele para lá e vamos continuar adorando a Deus. Não foi o que Paulo fez aqui? Eu estou só falando o que Paulo fez aqui. Paulo então volta para a ceia e vai cear, e partiu o pão e tomaram a ceia, e Paulo acabou o culto. Não, continuou o culto. A Bíblia diz que ele foi até amanhecer. Foi até amanhecer. O povo estava com sede da palavra. O povo tinha sede da palavra, sede de ser alimentado pela palavra. E o Eutico? Deixa o Eutico lá, a ambulância leva. Nós vamos cuidar do povo da palavra aqui. Quando Paulo foi viajar, o Eutico voltou vivo. E eles se consolaram muito. Irmãos, é um culto hoje de Santa Ceia. É um culto hoje de você pensar aqui. É um culto de lembrança. Lembrança daquilo que Jesus Cristo fez por você. Você já pensou onde você estava e onde você está? Sabe aquela... É que eu não lembro mais, Flávia. Eu era tão magro, tinha um terno de 1 litra só. Tem uma musiquinha antiga, né, um corinho antigo, que o sujeito chega na igreja detonado. Mas depois fica até mais bonitinho. O que acontece, irmãos, é que nós esquecemos quem nós éramos e quem nós somos. Ah, pastor, você quer saber? Nem mudou tanto assim. Ah, eu vou ter que continuar um pouquinho mais. Deixa eu falar para você. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, eu quero que você ouve isso aqui. Porque isso aqui ficou bem decorado na sua cabeça e você esqueceu do significado disso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Eu vou repetir. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas se passaram, as coisas velhas, e tudo se fez novo. Sabe aquilo que vem na sua mente de quem você era, aquilo que você fez? Eu sempre digo aqui, um dia um amigo meu, bem amigo meu, falou assim: pastor, eu tenho as coisas do passado. Eu fico lembrando, falei: meu amigo, se eu fosse lembrar do meu passado, eu não passava nem na porta da igreja. Mas eu lembro daquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida. Ele me pegou todo torto, todo machucado, como uma ovelha ferida, me colocou nos seus ombros, colocou o bálsamo, me trouxe para o redil, curou e me fez uma nova criatura. E é nisso que eu creio, porque é isso que a palavra dele diz. Podem acusar. Eu vou usar um jargão de novo com você aqui.
O diabo sabe o seu nome, mas ele te chama pelo teu passado. Ele te acusa todo dia do teu passado. Jesus conhece todos os teus pecados, mas ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome porque você é uma nova criatura. E ele diz que aquele que crê nele, ele tem um novo nome para ele. Ele diz que aquele que for fiel até o fim, eu lhe darei um novo nome. É isso que o Senhor Jesus tem para você. Então, eu te convido esta tarde para você tomar uma decisão. Eu já estive, eu já fui, eu já isso, eu já aquilo, eu caí. Pastor, eu não sinto mais. Quem está morto não sente mais nada mesmo. Mas hoje Jesus te trouxe aqui para te dar uma nova vida. Jesus te trouxe aqui para te dar uma nova vida. E eu quero convidar você que quer uma nova vida a se levantar junto com toda a igreja. Se você quer uma nova vida, se levante aí no seu lugar, por favor. E eu quero que a igreja do Senhor Jesus ore.